Olá, boa noite. O que temos aqui, né? Um novo encontro, Orientando os Saberes, episódio 2. Não podemos falar do episódio 2 sem lembrar que o episódio inaugural, né, trouxe a filosofia holística, do que se tratava, e o ser holístico. Como reconhecer o ser holístico? Aquela pessoa que vive a filosofia holística. Não só tem conhecimento sobre ela, não só estudou sobre ela, como abraçou a filosofia como um estilo de vida. Bom, este vídeo está aí no canal, para quem não assistiu o vídeo inaugural. Hoje é o dia da medicina holística. E como é que vamos explicar o que é a medicina holística? Uma vez que a palavra medicina, né? A medicina tem uma resistência natural, né? Do nosso mundo da saúde, dos profissionais da saúde, por não compreender o devido lugar de cada um, né? Então, o que a medicina holística faz? Ela visa conseguir a restituição da qualidade de vida e saúde dos habitantes do planeta. Sim, porque ela é abrangente, não só para os seres humanos, para a pessoa humana, quanto também os seus amigos, os seus filhinhos, muitas vezes seus pets, né? E os animais em geral que habitam o planeta, a fauna e a flora, as florestas, os rios, as praias, os mares. O ser holístico e a medicina holística trabalha na perspectiva da integração com o todo, uma vez que nós temos em nós o mesmo que se formos procurar na natureza. Portanto, não somos separados dela, né? Nós encontramos na natureza elementos que às vezes temos que repor porque perdemos naturalmente o nosso corpo, né? Como, por exemplo, sais minerais, as vitaminas, a nutrição adequada, compreende? É isso aí. Então vamos um pouquinho mais adiante. Hoje o nosso encontro está voltado para a discussão de um livro. Sim, um livro do doutor Márcio Bontempo. Este profissional, este professor, este ser holístico enriquece o nosso trabalho. Eu, professora Maju, enquanto professora da área, enquanto terapeuta, enquanto parapsicoterapeuta, já tenho contato com este profissional, esse escritor, esse inovador de ideias e que resgata a nossa ancestralidade no cuidado com a saúde. Então, vamos lá? É isso aí. Doutor Márcio Bontempo e o seu Manual da Medicina Integral. Veja bem o que ele diz, né? É um guia de terapias alternativas já publicado no Brasil, certo? Já tem aqui. E é de 2021. Esse livro foi publicado no Brasil em 2021, certo? Então, o que ele traz? Bom, ele fala inicialmente, depois de todos os comentários daqueles que assinaram o prefácio do seu livro, que também foram e são pessoas de alta credibilidade no meio, ele fala o seguinte: hoje, como nós estamos com o livro, eu tenho um texto para ler, tá bom? Hipócrates, o pai da medicina, ele valorizava o poder curativo da natureza, o seu vis natura medicatrix.
que se refere à capacidade espontânea do organismo de recuperar-se de uma doença, né? Já na época de Hipócrates, ele contava com a natureza, certo? O modo natural de combater um desequilíbrio físico que nós chamamos, né, de doença. Bom, certamente que os médicos da antiguidade compreenderam isso através da observação de vários processos biológicos, como a cicatrização, a expectoração, as descargas orgânicas de todos os tipos, diarreias, recuperação natural de muitos tipos de febres e enfermidades conhecidas e também algumas estranhas a nós hoje em dia, graças a Deus, não é? Porque certamente hoje não temos campo para que elas estejam conosco nos desequilibrando, certo? Em compensação, ganhamos muitas outras, por conta também da evolução, né, da espécie humana. Bom, sigamos adiante. A maestria e sutileza de Hipócrates ensinou que a medicina natural busca, principalmente, a estimulação de forças renovadoras e de cura do próprio organismo, como um reflexo da força da cura da natureza. Como a natureza se recupera, se reconstrói, o nosso corpo, obviamente, uma vez sadio, faz o mesmo. Ele tem meios de se recuperar. Muitas vezes nós nem sabemos que alguma patologia, algum desequilíbrio já está no nosso corpo. E nós nos curamos sem saber que esse processo aconteceu conosco. Porque nós só vamos prestar atenção nisso quando começa a doer, quando o mal-estar se instala, não é verdade? Ou quando é visível, tanto para aquela pessoa que sofre com a patologia, quanto com os seus familiares e seus amigos em seus ambientes. Tá certo? Nós somos muito desligados dos sinais que o corpo nos manda. Tá bom? Então, a medicina de Hipócrates é baseada nessa força de cura, objetivando relação harmônica do homem com as forças sutis. Olha só, ele já falava nas forças sutis, que é a questão energética que nós trabalhamos muito hoje. Hoje, nós trabalhamos na perspectiva do todo no ser humano, físico, mental, emocional, sutil, né? Energético, sutil, emocional, energético, porque tudo é energia. Nós somos energia. Se nós olhássemos a nossa mão num microscópio potente, nós veríamos que existe um interespaço entre as moléculas que formam o corpo denso. Nós somos energia condensada. Então, é disso que ele fala, energia sutil em nós. Falando mais aproximadamente de algo que muita gente conhece, energia vital, que é a energia cósmica quando em contato com o corpo humano ou com seres vivos. Aí temos energia de vida, energia vital. Tá certo? Então, aqui, esses princípios surgiram, né, como os princípios de uma ciência fundamentada na simplicidade, sendo que o mais conhecido está representado na máxima hipocrática, premium non nocere, ou primeiro não mutilar. Hoje, obedecido fielmente pela nova medicina, mas tão desrespeitado, né, por algumas pessoas pouco conscientes. Hoje,
felizmente, muitas pessoas, muitos profissionais estão abrindo os olhos para o novo olhar, a nova medicina, que leva em conta outros fatores que não o que aprenderam como técnicas, digamos assim, no conhecimento do funcionamento do corpo físico, tá bom? Muitos já entendem a dimensão extrafísica dos seres, principalmente dos humanos, né, das pessoas. Então, é disso que se trata esse livro. Este é o início do livro. E ele coloca nesse manual muitas coisas importantíssimas. Obviamente que não vou conseguir abordar tudo no nosso encontro de hoje. Porém, está aí a capa do livro, está aí o nome do autor, né? São 620 páginas, meus queridos. E esse é um livro que eu estudei e volto a estudar novamente. Já estou na segunda leitura. Porque o bom profissional não pode se furtar do conhecimento, do aprendizado. E na área holística, mais do que nunca. Nós temos que ter na ponta da língua, né? O saber, para poder doar aconselhamento, para poder doar acolhimento, para poder fazer uma observação e para recomendação terapêutica. Tá? Vou dar umas pinceladas bem boas nesse material e se vocês se interessam, podem ir em busca, tá bem? Então, sigamos à frente. Olha só. A medicina holística atua no processo da degeneração biológica e na transmissão hereditária dos desequilíbrios e mensagens cromossômicas patológicas que têm provocado o enfraquecimento e a tendência à inviabilidade da espécie humana. Isso aqui está no livro como raça humana, mas sabemos que o termo hoje é espécie humana, né? Através das mais variadas técnicas terapêuticas conhecidas por complementares. Ok? Bem, o que podemos dizer aqui? Essa importante escola de Hipócrates, né, famosa concepção vitalística do homem, segundo o qual o ser humano não é composto apenas de um corpo físico, onde tudo funciona como uma rede de engrenagens ou sistemas, mas por diversos corpos, entre os quais um mais sutil, invisível, denominado corpo vital. O que eu falei lá atrás da energia vital, ok? Este corpo existe simultaneamente com o corpo etérico, né? Com o corpo físico está ligado a ele por sutilíssimos canais. Este é o mesmo duplo etérico dos ocultistas, espiritistas, espíritas, tá certo? Ou Pranamaya Kosha, dos hindus, que tem a função de distribuição de energia de vida sutil. Ou mesmo Prang Ki Shi da Índia e do Extremo Oriente. Mantenedora e responsável por todas as funções físicas, psíquicas e mentais, sem a qual a animação da vida se torna impossível. Olha como o sacerdócio da cura trabalha, né? Há milhares de anos. E nós aqui, voltando ao passado, resgatando conhecimento e aplicando nos dias de hoje, apoiados por uma grande tecnologia, uma grande capacidade de entendimento, basta querer e abrir o coração para o novo, porque assim
podemos falar de cura e autocura, e não somente de término dos sintomas. Tá bom? Sigamos em frente, então. Se toda doença é multifatorial, a verdadeira cura é, em síntese, o restabelecimento das múltiplas funções dos vários campos energéticos. Olha que interessante e que coisa maravilhosa. Quando se recebe alguém no espaço terapêutico e é aplicado para essa pessoa as técnicas sutis, as técnicas bioenergéticas, energéticas, né? As técnicas vibracionais, nesses vários campos energéticos, nossos muitos corpos, físico, mental, emocional e sutil, com várias camadas ainda, desde os mais densos aos mais sutis, interligados e interdependentes. Através do quê? Dos chakras, certo? Este é o trabalho do terapeuta holístico. Este é o trabalho de quem vê a pessoa como um todo e não somente por partezinhas. Que aprende a cuidar, aprende a receber com carinho aquele nosso querido semelhante que nos busca sempre no momento de aperto. Quase ninguém vai a um espaço terapêutico porque descobriu que prevenção é o melhor caminho. Entendeu? Então, hoje, o avanço da medicina holística está ressurgindo, né? A questão da importância da maior sensibilidade e intuição do médico ou do terapeuta, de modo a se restaurar a credibilidade e o respeito àquele que sempre foi considerado, antes de um profissional, um sacerdote, com a missão de minorar os sofrimentos alheios. Olha que maravilha ter esta consciência plena, né, de estar fazendo o que de melhor existe em prol do outro, uma vez que a gente se dedique como um sacerdócio de verdade, certo? Além de ser um profissional que sabe o que faz, fazê-lo com amor, com comprometimento e respeito, levando harmonia não só para esta pessoa, mas para todas as pessoas que buscam, né, a esse espaço particular, no caso, o meu espaço terapêutico, e suas famílias. Não tem como cuidar de uma pessoa sem estender o cuidado àqueles que a rodeiam. Só pelo simples fato da pessoa se sentir harmonizada, se sentir inteira, sabendo-se um ser imortal, sabendo-se um ser um com o todo, fazendo parte do cosmos, do macro para o micro e do micro para o macro. Além de tudo isso, o que é que mantém funcionando todas as coisas? A energia cósmica ou quântica está em todos os lugares e ao mesmo tempo. Em tudo e em todos. Certo? Bom, sobre o corpo vital prejudicado, seja por hábitos errados, pela ação do ambiente ou por outras causas, os adeptos da escola hipocrática agiam aplicando dietas, ervas, minerais, hidroterapia, massagens medicinais e práticas médicas especiais, hoje perdidas. Algumas estão perdidas ainda. Hipócrates cita em suas obras mais uma das famosas máximas, hoje tão aplicada na homeopatia, certo?
fala que a doença deve ser tratada adequadamente por um medicamento semelhante a ela. Esse é o princípio da homeopatia. Ele já falava lá atrás, ele é um precursor, né? Com isso, Hipócrates não só foi o grande precursor da medicina natural, como também da homeopatia. Agora vamos falar um pouquinho sobre a missão mais importante da medicina holística, que é restituir a qualidade de vida e a saúde dos habitantes do planeta. Lembra que no início eu falei sobre isso? Bem no primeiro slide? Então, o que isso quer dizer? Interferindo nos processos da degeneração biológica e na transmissão hereditária dos desequilíbrios, que eu já li também. Tá? Toda doença sendo multifatorial, diz a filosofia analítica, acostumou-se a centrar a atenção e a buscar uma única causa para as moléstias. Um tratamento integral composto por vários recursos aplicados simultaneamente, conforme apontado no manual. É fundamental para se trabalhar a maior quantidade possível de dimensões, causas, veículos e agentes determinantes possíveis. A verdadeira cura é, em síntese, o restabelecimento das múltiplas funções dos vários campos energéticos, desde os mais densos aos mais sutis, interligados, interdependentes, que compõem a delicada e complexa, maravilhosa rede de vida de um ser. Então, aqui está, tá? Para todo mundo ficar ligado. Esse vídeo vai ficar gravado e aí no canal. Vocês poderão assisti-lo sempre que quiser. E óbvio que ele será divulgado, né? Divulgado também para as redes posteriormente, as outras redes sociais, que além do YouTube, tá bom? Para encerrar, temos ainda um texto aqui que é bem interessante. Não quero terminar nosso encontro sem fazê-lo. A medicina natural integral é, antes de um sistema naturista para eliminar ou prevenir as doenças, uma ciência que ensina a viver. Olha a grandeza disso. Ensina a forma como viver, derrubando paradigmas que não fazem bem à nossa existência. A medicina comum, ou seja, a medicina tradicional, luta para manter a vida. Mas quando muito, ela consegue fazer com que as pessoas existam, muitas vezes, certo? O homem atual vive distante e em desarmonia com a natureza. Desentende as leis e as desrespeita sistematicamente. Como resultado disso, ele está doente. Nós sabemos, nós vemos, nós falamos que a humanidade está adoecendo de forma assustadora, tá? Tornou sua vida complexa, o homem, né? Competitiva e cansativa. Não sabe mais como se alimentar, não sabe respirar, não reconhece a linguagem da natureza, portanto, desaprendeu a ser feliz. A lição mais importante desta nova medicina é que o modo mais acertado e eficaz para curar ou evitar doenças não é por meio de ervas e remédios naturais, mas pela correção dos hábitos errados e pelo entendimento das leis intrínsecas que mantêm a vida. Despertar para a nossa energia, despertar e aceitar que somos poeira das estrelas, somos energia, certo? Não são coisas isoladas, mas uma só e a mesma coisa. Hoje, o avanço da medicina holística está ressurgindo
está ressurgindo a questão da importância de maior sensibilidade e intuição, tá? Então, o médico e o terapeuta deve fazer uso, primeiramente, se transformar num ser holístico para poder compreender a filosofia holística. Posteriormente, se preparar para ser um agente de saúde, aquele que auxilia a prevenir, né, futuros desalinhos, futuros desequilíbrios, e, na presença destes, ajuda a que todos os corpos interligados que formam o ser a entrar novamente em harmonia, uníssimo com o todo. Tá certo? Então, aqui temos explicações valiosas para que você comece a pensar diferente, unir conhecimentos, complementar conhecimentos, ter alternativas de uma vida muito mais feliz, em contato íntimo com a natureza que vive em nós, que possamos olhar em torno e nos admirar com a maravilha que está ao nosso redor, que não é tocada pela mão do homem, ou não foi produzida pela mão do homem. A natureza, as coisas ainda limpas neste planeta, e que depende de nós, assim continuar e assim aumentar, para que possamos ter luz no fim do túnel. E com tudo isso, com uma saúde equilibrada, podemos viver bem e mais. Certo? E assim por os nossos filhos e netos, para a nossa descendência. E em honra aos antepassados e ao conhecimento deles, aí está a medicina holística. Então é isso, minha gente, tá bom? Eu quero, então, que vocês saibam que é bem importante a presença de todos, direto ou indiretamente, comigo na noite de hoje. Até daqui 15 dias, com o terceiro episódio do Orientando os Saberes. Até mais.